as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca diante navegados, passaram ainda além de Tabubana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sonharam. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar, engenha. Todas as vezes que iniciamos um curso de português, e eu já faço isso há 34 semanas santas, surge a mesma ladainha. Zelinho, o português é muito difícil, eu nunca vi uma língua tão difícil, o inglês é tão mais simples, o português é complicadíssimo, e além do mais, esse problema é regra para isso, é regra para aquilo. Nós vamos mostrar para vocês que esse argumento, ele é suíno com repercussões caprinas. Em primeiro lugar, não existe difícil. O difícil não passa de um amontoado de coisa fácil, mal vista. Para mim, qualquer coisa de matemática é dificílimo. Até esse produto de 7 vezes 9, esses que dão 56, 73, eu me confundo muito. Já eu analiso com muita clareza no Dias de Camões, porque eu conheço os fáceis do português. E é isso que eu vou tentar passar para você. Certo? Outra coisa, o alemão é uma língua difícil, é ou não é? Todo mundo, o alemão é muito difícil, muito difícil. Mas é engraçado, como diz um conhecido nosso, você vai à Alemanha, né, em Hannover, meninos de 6 ou 7 anos falando um alemão fluente, sem sotaque nenhum. Será que as crianças alemãs são mais inteligentes do que as nossas? Outra coisa, essa bobagem de o inglês é mais fácil. Logicamente, nós temos que chegar à conclusão, infelizmente, a constatação de que no Brasil, ser elite é estrangeirarse. O brasileiro faz absoluta questão de priorizar um curso de língua estrangeira, 99% o inglês. E, com isso, ele acaba conseguindo a estúpida façanha de falar mal, de se expressar mal em 2 idiomas. Certo? Então, repara uma coisa, esse inglês é muito mais fácil. Desculpe agora a rudeza do que eu vou dizer aqui. Esse inglês que você julga que domina, me desculpe, vale um pouquinho mais do que porra nenhuma. Esse inglês que você acha que domina, desse inglês, eu tenho um diploma, eu posso ser professor. Eu sou professor de inglês. E a vítima pode ser você. Eu tenho um diploma que me autoriza na aula de inglês. Olha o espanto, né? Porque aqui no Brasil, todo mundo que fala um pouquinho essa língua vira professor. A mocinha bonitinha vai ser empregada doméstica em Londres, ou a bichinha vai fazer um trottoir ali em Nova York. Quando voltam, depois de 6 meses, viram professores de inglês. Outra coisa é o problema, não é regra, porque tem regrinha. Coisa horrorosa tem regrinha. Se você não quer seguir regras, assuma, né? Peça a Deus para te colocar como um animal irracional. Os animais irracionais, eles não têm regra nenhuma, porque eles têm o mapa da vida, eles seguem o instinto. Então eles não têm regra nenhuma, eles vão de acordo com as leis da natureza. Mas vamos citar o grande Hélio Pellegrino. Nós, seres humanos, nós rompemos com as leis da natureza, nós criamos civilização. Logicamente, o cavalo, ele não precisa criar regras, porque ele segue o instinto, as leis naturais. Agora, eu pergunto aqui, como estava brincando com meu amigo ali, eu pergunto, futebol não tem regra, não? Sinuca não tem regra. Buraco,
ping-pong, até uma coisa, qualquer coisa que você for fazer, tem regra. E uma outra coisa, mas tem de decorar. Não vamos começar a falar uma bobagem. Nada mais maravilhoso do que você exercitar uma faculdade fantástica que você tem, que é a memória. Meu querido, tudo o que você fala é memorizado. Está claro? Vamos dar um exemplo. Em Paris, muita gente usa isso aqui. Isso aqui tem muito em Paris. Só o que não tem em Paris é a palavra óculos. Está claro? Lá eles decoraram, eles olham para isso aqui, eles falam lunette. Na Espanha também tem muita gente com isso aqui. Mas lá eles já decoraram que é anteojos. Não é? Na Itália, muita gente com isso aqui já decoraram que é occhiali. Então, tudo é decorado. Né? A civilização é normativa. O homem criou civilização, então ele tem que fazer um arcabouço de normas para segurar essa sua maneira de viver tão diferente dos irmãos irracionais. Um momento. E, caso hajam problemas, prometo resolvê-los na hora. Concordância. De política, o mocinho pode até entender alguma coisa, mas de concordância ele está a pé. Né? Ele cometeu aqui um flagrante assassinato de concordância do verbo haver. Vamos olhar com o maior cuidado aqui. O verbo haver, quando empregado na acepção de existir ou acontecer, ele é impessoal, in persona. Não se refere a pessoa alguma e, logicamente, consequentemente, ele não se flexiona. Certo? Então, existem problemas. Há problemas. Aconteceram problemas, houve problemas. E vamos lembrar você também, o verbo haver contagia eventuais auxiliares, né, com a sua impessoalidade. Há problemas, deve haver problemas, pode haver problemas. Bola dentro, bola fora. Para que você comece a sacar a quantas você anda em português, nós vamos fazer um joguinho aqui curioso, certo? Nós vamos colocar alguns enunciados aqui e que você vai julgar. Se você achar que eles estão corretos, você vai dizer bola dentro. Caso você o julgue incorretos, você vai dizer bola fora. Repare que a gente engana 12 anos. Faz hoje que ele morreu. Bola dentro ou bola fora? Se você marcou bola fora, você está absolutamente enganado. A frase está perfeita quando é concordância. O verbo fazer em duas situações. Ele é impessoal, certo? Deixa o seu ouvido achar ruim. Entendeu? Em primeiro lugar, ao indicar fenômenos meteorológicos, certo? Então vamos viciar o nosso ouvido. Dias extremamente frios fez em Ouro Preto no último inverno e não fizeram. É provável que faça e não faça dias muito quentes no próximo verão em Governador Valadares. Então, em primeiro lugar, o verbo fazer, indicando fenômenos meteorológicos. Em segundo lugar, o verbo fazer também não se flexiona, é impessoal, quando se refere a um fato já ocorrido. Preste atenção nessa frase, ela é bastante elucidativa. Faz 10 anos, e não fazem. Faz 10 anos que vovó morreu. A morte já é consumada. Então, atenção, eu digo, faz 10 anos que vovó morreu. 12 anos fez ontem e não fizeram. 12 anos fez ontem que ele morreu. Verbo fazer, indicando fenômenos da meteorologia, ou referindo-se a um fato já passado, é impessoal, não se flexiona. Cerca de 20 alunos não compareceu. E agora, bola dentro ou bola fora?
Se você está achando, agora é bola dentro, pois o problema aqui é bola fora. Todas as vezes, né, no português, que você usar o que nós vamos chamar de expressões que denotam quantidade aproximada, o verbo deverá ir para o plural, certo? Então, as expressões que denotam quantidade aproximada, como cerca de, em torno de, por volta de, perto de, tá claro? O verbo deverá ir ao plural. Somos nós quem vai resolver o problema? Ou somos nós quem vamos resolver o problema? As duas construções estão absolutamente corretas. Se o pronome quem vem antecedido dos pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vocês, o verbo que segue pode concordar com os pronomes pessoais ou ir para a terceira pessoa do singular. Sou eu quem pago a conta ou sou eu quem paga a conta? Não fui eu quem paguei o débito, não fui eu quem pagou o débito. Somos nós quem vamos decidir a questão ou somos nós quem vai decidir a questão? Bola dentro. O aluno está quites com as mensalidades. Bola dentro ou bola fora? Vamos ver? Bola fora. O brasileiro acha que existe na língua portuguesa a palavra quites. Você está quites? Nós estamos quites. Você está quites, meu, não estou ainda quites. Não existe no português a palavra quites. Não, com TS não. Existe o adjetivo quitado, que tem uma forma abreviada que é quite. Então, eu falar que eu estou quites é a mesma aberração de eu dizer que eu estou nervoso. Né? Ou seja, o aluno está quitado, os alunos estão quitados. O aluno está quite, os alunos estão quites. Eles sempre tiveram bastante oportunidade. Logicamente que nós temos aí o que? Bola dentro ou bola fora? Vamos lá? Bola fora. Querido? O correto é eles sempre tiveram bastantes oportunidades. Meu querido, se seguindo vem um nome no plural, bastante é intensidade e bastantes é quantidade. Vamos largar o gramaticismo. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho bastantes amigos. Meus amigos são muito dedicados. Meus amigos são bastante dedicados. Eu tive que estudar muitas matérias. Eu tive que estudar bastantes matérias. E viva a diferença! Junto com este vídeo, você também recebeu a gramática do professor Elinho. A partir da página 19, você vai encontrar muito mais sobre concordância verbal e nominal, com muitos exemplos e várias questões de provas respondidas e comentadas pelo professor. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Vamos lá. Xerocar, xerografar. Somente existe a palavra xerocar, somente a língua regida xerografar ou as duas são aceitas. Tá claro? A brincadeira é mais ou menos por aí. Então, xerocar, xerografar. Resultado aqui, por favor, coluna do meio. A língua portuguesa registra as duas grafias. O verbo pode ser xerocar ou xerografar. A outra. Infarto, infarte. Originariamente, o vocábulo é infarto, né? Mas, por um processo de parassíntese, foi criado o verbo infartar, e do verbo infartar
numa derivação regressiva, né, criou-se o substantivo de verbal em parte. Então, coluna do meio também. Agora eu pergunto, nós podemos dizer infarto ou infarte? Por que será que tem gente enchendo o saco, insistindo na forma incorreta, infarte? Terceiro caso. Empecilho, empecilho. Você teve um empecilho ou você teve um empecilho? Enquanto muita gente julgue que o tal substantivo seja derivado do verbo impedir, né? Empecilho vem do verbo empeçar. Está claro? Obstruir. Está claro? Então, ele teve um empecilho. Coluna 2. A próxima. Incipiente com C, incipiente com S. Incipiente com C, incipiente com S. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Se você acha coluna do meio, você está absolutamente correto. Está claro? O que nós temos aí são dois nomes que nós vamos chamar de homônimos. O mesmo nome, heterógrafos. Com outra grafia e homófonos. O mesmo som. Agora, logicamente, se alguém estiver passando na rua e alguém te gritar o seguinte: ô, incipiente! Antes de reagir, volte e pergunte o seguinte: com C ou com S? Se ele te disser com C, não briga com ele, não. Ele está te chamando de novato, de principiante, mas se ele te disser incipiente com S, chuta o saco dele que está chamando de burro. Incipiente vem do in, negativa, sapiência, do latim. Não tem sabedoria. Palestrista, palestrante. Eu tenho que dizer, o correto é palestrista, o correto é palestrante, ou a língua registra as duas formas. Se você marcou coluna do meio, você está inteiramente enganado. Aquele que profere uma palestra é um palestrante ou palestrador. Não temos a palavra palestrista. Entendo. A língua portuguesa registra o substantivo palestrita, que é aquela pessoa aficionada, viciada em palestras. Está claro? Regência. Meus queridos, o verbo regir tem 4 sentidos. Então eu vou contar um casinho para vocês, usando o verbo regir nos 4 sentidos. Agora, não tentem traduzir, certo? Vamos brincar uma coisa aqui. Se você vai aprender inglês com um professor japonês que não fala português, não adianta, quando ele te falar o que é hand, não adianta você perguntar a ele, por exemplo, se hand é mão. Ele é japonês, não fala português. Então preste atenção que nós vamos contando um caso onde nós vamos mostrar os 4 sentidos, as 4 acepções do verbo assistir, dizendo então as suas respectivas regências. Vamos lá. Embora tenha nascido numa cidade próxima a Belo Horizonte, meu pai assistiu em Belo Horizonte praticamente a vida inteira. Está claro? Meu pai assistiu em Belo Horizonte. Há pessoas que assistem em Belo Horizonte, outras assistem no Rio de Janeiro, né? Há pessoas que preferem assistir em São Paulo, já deve ter sacado o sentido. Né? Assistiu em Belo Horizonte durante muito tempo. Certo? E ele se formou em medicina, e um dia ele foi chamado para assistir doentes em Conselheiro Lafayette. Sacou o segundo sentido? Ele foi assistir doentes em Conselheiro Lafayette. Logicamente que minha mãe ficou tensa, porque ela não queria deixar de assistir em Belo Horizonte, não é? Ou seja, a mãe dela assistia aqui, as irmãs delas assistiam aqui, e ela não queria deixar de assistir em Belo Horizonte e ir assistir em Lafayette, mesmo que fosse para meu pai
assistir os doentes ou aos doentes de Conselheiro Lafayette, certo? Então, no início, meu pai ficou naquela de final de semana em Belo Horizonte, a semana inteira em Lafayette. Mas um dia ele encheu o saco e disse, ó, arruma os meninos, nós todos vamos passar a assistir em Lafayette, certo? Ela engoliu um abacaxi. Entretanto, ela sabia que culturalmente, vamos ver o terceiro sentido, assistia ao homem, não assistia à mulher, né, resolver onde a família devesse assistir, principalmente o dono da casa tinha que assistir doentes ou a doentes em Conselheiro Lafayette. Então ela foi resignada a assistir em Lafayette. Para meu pai foi uma maravilha. Assistindo em Lafayette, ele assistia os doentes aos doentes de Lafayette com mais calma, mais tranquilidade. Em relação à minha mãe, não tinha nem culpa, porque ele sabia que ela mesma sabia que assistia a ele, não assistia a ela tal resolução. Certo? Mas para minha mãe foi terrível, porque assistindo em Lafayette, para que o marido assistisse os doentes ou aos doentes de Lafayette, conformada com o fato de que assistia ao homem e não assistia à mulher, né, tal resolução, ela se privou de muitas coisas. Ela se privou de assistir a alguns bons filmes que passavam aqui. Ela se privou de assistir a paradas militares em Belo Horizonte. Ela se privou de assistir a algumas peças teatrais. O verbo assistir, quando empregado na acepção de presenciar, ser espectador de, é transitivo indireto, exigindo, no caso, a preposição a. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Está claro? Você não assiste a novela, você assiste a novela. Tá vendo? Dá para ver a classe aí ou não? Então, eu tenho que dizer, o filme a que assisti. A que filme você assistiu ontem? O filme a que assistimos hoje? No sentido de presenciar, ser espectador de, o verbo assistir é transitivo indireto e em tempo. Empregado nessa acepção, ele não aceita voz passiva. Então, construções como o jogo foi assistido por 1000 pessoas, isso não existe na língua portuguesa. Aí é 1000 pessoas assistiram ao jogo. Gente, chega a ser irresponsável a quantidade de descuidos, de lamentáveis escorregões de regência verificados dia a dia, não é? Na imprensa, em placas oficiais, na correspondência oficial. Para você ter uma pequena ideia, vamos olhar alguns casos aqui comigo. Olha, Fernando Henrique Cardoso sucedeu Itamar Franco na presidência da República. Escorregão lamentável. Por quê? O verbo suceder, quando empregado na acepção de vir depois de, é transitivo indireto e exige, no caso, a preposição a. Fernando Henrique Cardoso não sucedeu Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso sucedeu a Itamar Franco. O ofício que respondemos ainda não foi encaminhado. Cuidado com a regência do verbo responder. Não é? Quando o objeto do verbo responder, né, está informando a quem se respondeu ou a que se respondeu, carta, telegrama, peso, descongratulações, neste caso, o verbo responder é transitivo indireto. Eu ainda não respondi ao relatório. Maria não respondeu à carta da mãe. Perceberam aí? Não respondeu a exigência de responder a carta. A mais A deu classe.
Então, logicamente, responder a quem se responde ou a que se responde, empregado nesse sentido, responder é transitivo indireto. Então, é o ofício a que responder. Os homens normais aspiram o sucesso. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. O verbo aspirar teve 2 filhos, um menino e uma menina. Ao menino ele deu o nome de aspirador. E a menina, a garotinha, ele deu o nome de aspiração. Eu creio que sua mãe jamais confundiria um aspirador com uma aspiração. Né? No sentido de aspirador de pó, ou seja, sorver, respirar, fazer isso é transitivo direto. Mas no sentido de pretender, ter em vista, é transitivo indireto. Se você me disser que você está aspirando o sucesso, eu vou perguntar se ele cheira bem ou mal. Você aspira ao sucesso, mas você pode aspirar a brisa da manhã, você aspira o pó, mas você aspira ao sucesso, você aspira a vencer na vida. Obedeça à sinalização. O verbo obedecer é sempre transitivo indireto. Eu obedeço a. Então, eu obedeço ao estatuto. Eu obedeço ao estatuto. Logicamente, se é eu obedeço ao estatuto, eu obedeço ao estatuto, vai dar eu obedeço a sinalização. Pego esse A aqui, mais esse, dou um nó e a classe aí. Agora, se nas placas de rua acontece obedeça à sinalização sem crase, nós só podemos lamentar. Prefiro jogar bola do que estudar. Lamentável escorregão. Não se prefere uma coisa do que outra. Prefere-se uma coisa a outra. Quem prefere? Prefere X a Y. Nunca nos simpatizamos com os ideais nazistas. Nunca esqueça dessa. O verbo simpatizar tem alergia a pronome. Ele jamais será pronominal. O mesmo ocorre com seu antônimo antipatizar. Eu não me simpatizo com. Eu simpatizo com fulano. Eu antipatizo com fulano. Nunca simpatizar é pronominal. No próximo bloco, nós vamos bater um papinho sobre a crase. Outros comentários e exercícios sobre regência você vai encontrar a partir da página 53 da Gramática do Professor Elinho. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Ritmo sem acento, ritmo com acento. Você optou por qual? Ritmo sem acento ou ritmo com acento? Coluna 1. O substantivo ritmo não tem acento. Atenção. Se o vocábulo ritmo fosse escrito como é pronunciado, seria acentuado sim. Porque nós, ao falarmos, nós dizemos ritmo. Está claro? Então seria uma paroxítona. Mas, meu querido, o T do vocábulo é mudo. Ao escrever não é ritmo, não. Nós falamos é ritmo. Você escreve ritmo. Então, é uma paroxítona. Não tem acento. Ele mora na Oceânia ou ele mora na Oceania? Coluna 1, coluna 2 ou do meio? Tenho certeza que você vai acertar essa. Coluna do meio. Esse substantivo integra o numeroso grupo de substantivos da língua portuguesa que apresentam dupla prosódia, ou seja, dupla pronúncia. Tá claro? Então vamos aproveitar e listar alguns aqui. Nós temos Oceânia ou Oceania, Balcãs ou Balcãs, Homília ou Homilia, hieróglifo ou
hieroglifo, projétil ou projetil, réptil ou reptil, né? Dentre outras. Acessório, 2 S, 2 S, ou acessório C, 2 S, ou a língua registra as duas grafias. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio? Coluna do meio. Nós temos aí 2 homônimos. Quanto aos respectivos significados, o que nós temos aí? O primeiro, acessório, 2S e 2L, relativo ao cargo de assessor, assessoria. E acessório, C, 2S, é aquilo que não é fundamental, é aquilo que é acidental. Um acessório não é base. Outra ali, sobrancelha. 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 Né? Esse Mzinho aí, existe aí ou não? Certinho? Atenção. Não existe a palavra sobrancelha. Isso aqui não veio para dar sombra para os cílios, não. Tá claro? Está sobre os cílios. Vem do latim supercílio. Então, a grafia do vocábulo é sobrancelha. Coluna 1. Infringir, infligir. Infringir, infligir. Agora, o que nós temos aí são 2 parônimos, né? Nomes semelhantes, né? Quanto aos respectivos significados, infringir é transgredir e infligir é aplicar. O juiz infligiu-lhe severa pena por ele ter infringido várias normas do trânsito. O réu está condenado a 5 anos de reclusão. Protesto, meritíssimo. Meritíssimo, data venha. Mas essa crase, antes do numeral 5, tem que ser condenada. A crase é a contração da preposição a com o artigo feminino a. Né? Nós sabemos depois, veremos que também pode haver a contração da preposição a com o a pronome demonstrativo. Isso aí vão ver a seu tempo. Então, sendo a crase a contração da preposição a com o artigo a, não é isso? Se eu dissesse, ele foi condenado a. Quem é condenado a. Esse a aí é exigência, não é, do condenado aí. Ele foi condenado a pena de morte. A mais a deu crase. Agora, ele foi condenado a 5 anos. Né? Repara, a palavra 5, inclusive, é masculina. Em 99% dos casos, a crase é resultado da contração da preposição a com o artigo feminino a. Tá claro? Eu pergunto, a palavra 5 admite artigo? Jamais. Eu tenho 5 amigos. Eu nunca vou dizer que eu tenho 5 amigos. Então, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Vamos ler aqui alguns enunciados e fazer a seguinte brincadeira. Cada A que a gente parar, nós vamos perguntar assim, A com crase ou A sem crase? Tá claro? Vamos ler o primeiro ali. Os turistas fizeram referências a Santa Catarina, a Bahia, a Copacabana e a Tijuca. Vamos ver. Quem faz referências a. Tá claro? Agora repare que o topônimo Santa Catarina não exige artigo. Eu moro em Santa Catarina, eu nasci em Santa Catarina, eu gosto de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado maravilhoso. Então, se esse topônimo dispensa o artigo,
não vai haver contração de uma preposição a um artigo que não existe. Ele fez referências a Santa Catarina, a sem crase. Pegando, ele fez referências à Bahia. Vamos lá. Ele fez referências a. Agora repare uma coisa. Ele mora na Bahia, ele gosta da Bahia, ele foi para a Bahia é um tesão. Você nota que o topônimo Bahia exige esse A. Então eu vou dizer, ele fez referências a Bahia. Né? A mais O deu AO. E A mais A deu crase. Ele fez referências a Copacabana. Está claro? Repara, continua o A da regência ali. Ele fez referências a. Estou em Copacabana. Copacabana é um bairro maravilhoso. Eu gosto de Copacabana. Vou me mudar para Copacabana. O vocábulo Copacabana dispensa o artigo. Entendeu? Agora, você já ouviu alguém, por mais idiota que seja, falar que trabalha em Tijuca, que gosta de Tijuca, que vai morar em Tijuca? Lógico que não. Ele mora na Tijuca, ele gosta da Tijuca, a Tijuca é maravilhosa. Então fizemos referências a Tijuca, a com crase. Vamos pegar agora o segundo enunciado. Atenção aqui. Ele foi até a farmácia. Nesse enunciado, A com crase ou A sem crase? Pensando 2 segundos aí. A com crase ou A sem crase? Se você acha que aqui é A sem crase, você acertou. E se você acha que aqui é A com crase, acertou também. Agora, cuidado com uma coisa. Não quer dizer que na expressão até a crase seja facultativa, não. É um ponto realmente terrível de crase. O que é facultativo no português é o seguinte: você pode usar a preposição até ou a locução prepositiva até a. Então, repare uma coisa aqui. Quando eu digo assim, fui até o Rio, e posso dizer também, fui até o Rio. Então, eu posso dizer, fui até o Rio, ou fui até ao Rio. Quando aqui, ao invés de Rio, eu coloco, por exemplo, aqui, fui até São Paulo, fui até a São Paulo, eu não posso usar crase aqui de jeito nenhum, uma vez que São Paulo dispensa o artigo aqui. Aqui é a locução prepositiva até a. Mas vamos ver o caso daí, por que aí é facultativo. Vamos lembrar, fui até a. Eu digo aqui, a farmácia, que pediu o artigo, e aqui a farmácia. O que deu aqui? A mais A, aqui deu uma frase. Fui até a farmácia. Fui até a farmácia. Neste caso, em fui até a farmácia, é facultativa a crase, uma vez que o substantivo farmácia exige o artigo agarradinho da. Atenção para o enunciado agora que está aqui. Olha lá. São excelentes alunas. Darei o prêmio a que mais estudou. Este A aí, querido, A com crase ou A sem crase. Se você marcou A sem crase, você errou. Vamos ver o porquê. A antes do que? O A antes de um que ou é obrigatoriamente craseado ou a crase é proibida. O macetinho é simplíssimo. Antes de um que, um A será obrigatoriamente craseado quando ele puder ser substituído por
para aquela, a aquela. Está claro? Então repare uma coisa. Darei o prêmio a quem mais estudou. Quem dá, dá o que quer a quem quer. Não é isso? Então, eu darei o prêmio para aquela que mais estudou. Eu darei o prêmio a aquela que mais estudou. Eu darei o prêmio a que mais estudou. Como você sabe, o a no português pode ser pronome demonstrativo. Veja na página 76 da gramática do professor Elinho outros exemplos e questões importantes sobre a crase. Loteria ortográfica. Coluna 1, coluna 2 ou coluna B. Vamos lá? Um ovo estalado ou um ovo estrelado? Coluna 1, coluna 2 ou do meio. Atenção, querido. O correto aí é a coluna 2. Ovo estrelado. Inclusive, até eu nem recomendaria que o senhor comesse um ovo estalado, não, porque ele pode estar já podre e pode ter já um pinto lá dentro. Marcha a ré ou marcha a ré? O carro deu marcha a ré ou ele deu uma marcha a ré? Coluna 1, a forma correta, uma marcha a ré. Tá claro? Próxima. E você? Tem problema de tireoide ou um problema de tireoide? Tireoide ou tireoide? Ou estão as duas? Tem certeza que você vai me acertar direitinho aí? A correta grafia do vocábulo seria tireoide, coluna 1, tireoide, coluna 2 ou as duas? Deu aí coluna 2. O vocábulo é tireoide. Tá claro? Coluna 2. E a próxima, terminando essa pequena série aqui. Ele é primeiranista, ele é primeiroanista, ou as duas formas estão corretas? Coluna 1, aquele que está fazendo o primeiro ano, é um primeiranista. Tá legal? Vamos ao próximo. O sósia, a sósia. Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Existem, no português, inúmeros substantivos, que são chamados de sobrecomuns, que são substantivos que somente apresentam um gênero gramatical, referindo-se tanto a seres masculinos quanto a femininos. Tá claro? É um exemplo básico. A palavra pessoa é a pessoa. Maria é a pessoa indicada. João é a pessoa indicada. Tá claro? Então, sósia é um sobrecomum, somente usado no masculino. Tá claro? Então eu digo, ele é um sósia do Paulo Otran, ou ela é um sósia de Fernanda Montenegro. E posso dizer, sem sombra de dúvida, que encontro-me em excelente posição entre os candidatos. Colocação pronominal. Tudo jóia, mas a posição do pronome aí está errada. Não é? Que encontro-me jamais. Que me encontro. As conjunções integrantes atraem o pronome para a própria. A colocação pronominal vai tratar da correta posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos, lhes ou a, os, as. Esses pronomes, os pronomes átonos, podem assumir 3 posições em relação ao verbo. Né? Próclise ou anteposição, pronominal e dual. Ênclise ou posposição, depois do verbo, ou mesóclise ou interposição. Vamos listar aqui os casos de próclise obrigatória.
Mas em tempo, vamos lembrar um negócio. Se o verbo estiver no infinitivo impessoal, nós podemos usar indistintamente a próclise ou a ênfase. O infinitivo impessoal é o coringa da colocação pronominal. Está claro? Você já sabe que as orações negativas exigem próclise. Está claro? Eu não posso dizer ele não viu-me, uma vez que as orações negativas exigem próclise. Entretanto, repare agora no que eu vou dizer aqui. Eu posso dizer, ele fez tudo para não me ver. É negativo, está claro? Mas o verbo aí está no infinitivo, é o ver, infinitivo impessoal. Então eu posso dizer tanto fez tudo para não me ver, ou fez tudo para não ver-me. Bom, vamos aos casos da próclise obrigatória. Orações negativas. Orações interrogativas, tanto na interrogação direta quanto na interrogação indireta. Orações exclamativas. Orações optativas. Orações que exprimem um desejo. Nossa Senhora do Bom Parto te dê uma boa hora, bons ventos o levem, Deus lhe pague. Está claro? As optativas. Os pronomes indefinidos. Os pronomes relativos. Os advérbios sem pausa. O gerúndio regido da preposição em e as conjunções subordinativas, quer integrantes quanto adverbiais. Vamos então aos casos da obrigatoriedade da próclise. Orações negativas. Não me ergas a voz, menino. Orações interrogativas. Cuidado tanto na interrogação direta, quem me procura, quanto na interrogação indireta. Eu quero saber quem me roubou o vaso. Nas orações exclamativas, quem te viu, quem te vê. Nas orações optativas, que exprimem desejo. Deus lhe pague, bons ventos o levem, Nossa Senhora do Parto te dê uma boa hora. Os pronomes indefinidos, ninguém me ama. Os pronomes relativos, o homem que me ofendeu foi preso. Os advérbios sem pausa. Talvez me encontre com ele hoje à tarde. O gerúndio, quando regido da preposição em. Concluindo-se o relatório, mas em se concluindo o relatório, observando-se o fato, em se observando o fato. E temos ainda as conjunções subordinativas, tanto as integrantes, diga que me odeia, quanto as adverbiais. Quando me viu, saiu correndo. Vem cá. Nesse enunciado aqui, olha uma coisa curiosa. A mulher que não viu é vesga. Logicamente, a primeira oração está aqui. A mulher é vesga. E ele aqui, que não viu, é uma subordinada adjetiva restritiva, introduzida pelo pronome relativo que. Você percebeu uma coisa. Existem aqui dois casos de obrigatoriedade de próclise. O não aqui, que é um advérbio de negação. E o que aqui, que é um pronome relativo. Então, a nossa pergunta é, onde coloco o de? Repare que quando eu tenho um verbo e dois casos de obrigatoriedade de próclise, no Brasil, o português do Brasil, a gente geralmente coloca o pronome depois do segundo caso. No Brasil nós dizemos assim, a mulher que não me viu. Entretanto, na terrinha mãe, em Portugal, quando temos dois casos de obrigatoriedade de próclise, o mais normal é colocar o pronome imediatamente após o primeiro. Em Portugal, eles dirão
a mulher que me não deu. Né? Quando então eu tenho dois casos de próclise, quando eu coloco imediatamente após o primeiro, isso aí recebe o nome empolado, imponente de apossínclise. Uma teoria rapidinha, para que a gente possa cair de uma vez nos exercícios. Mesóclise. Somente usamos a mesóclise nos dois futuros. Ênclise. Cuidado. Existem 3 pecados capitais no emprego da ênclise. Primeiro, nunca se usa a ênclise no futuro do presente, no futuro do pretérito e no particípio. Te ofertarei rosas. Embora seja uma característica, né, do português no Brasil, dizer, me ajude aqui, me dá um cigarro, me quebra um galho, etc., não se inicia o período com a próclise. Ofertarei-te rosas. Há uma proibição aí. Nós acabamos de falar que jamais podemos usar a ênclise no futuro. Então, eu não posso dizer ofertarei-te rosas. Repara uma coisa. Eu tentei colocar na frente. Te ofertarei rosas, não deu. Aí tentei colocar atrás, tá vendo? Ofertarei-te rosas. Como há uma proibição para frente e outra no fundo, logicamente aí repare que a mesóclise se faz obrigatória. Ofertar-te-ei rosas. 3 casos de incorreção de ênclise. Tá claro? Vamos lá? Primeiro, entregaremos-lhe o embrulho. O verbo está no futuro do presente. Segundo, ajudaria-nos se solicitássemos. Né? Ajudaria-nos, errado, ajudaria está aqui no futuro do pretérito. Ele tinha falado-me a respeito. Incorreto. O verbo falar aí está no particípio. Pescaria pronominal. Identifique os enunciados que admitem tanto a próclise quanto a ênclise do pronominado. Primeiro, o desejo dele era não nos incomodar. Repare que há uma negativa, não nos incomodar, mas o verbo aí está no infinitivo impessoal. Então eu posso dizer para não nos incomodar ou para não incomodar. João, cujos pais me estimam, chegou atrasado ao curso. Somente a próclise, porque em virtude aqui do pronome relativo, cujos pais me estimam. Nunca se comentou o fato na presença de crianças. Somente o emprego da próclise é uma oração negativa. O advérbio de negação nunca está atraindo o pronome. Nossos amigos nos ajudavam muito. Não há nenhuma proibição de próclise ou de ênclise. Posso dizer aí, nossos amigos nos ajudavam muito, ou nossos amigos ajudavam muito. É necessário que os alertemos a respeito da gravidade dos fatos. Somente a próclise. Porque o que aí é uma conjunção integrante. Me pareceu injusta a atitude do mencionado magistrado. Errada. Jamais iniciamos o período com a próclise. Seria, pareceu-me, somente a ênclise. Eles nunca colocaram-me a par do inusitado fato. Incorreção. Oração negativa, tá claro? Olha o nunca aí. Os alunos convidaram-nos para a sua formatura. Posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. Os alunos com quem nos encontramos ontem estavam tensos. Correta. Quem? Pronome relativo, puxando o pronome para a próclise. Ele fazia tudo para não prejudicar-nos. Correta. Embora na negativa, percebam aí, o verbo está no infinitivo impessoal. Para não nos prejudicar ou para não prejudicar. Tinha uma curiosa maneira de a explicar, correto, podendo também ser de explicá-la. As flores que ofereço-lhe são realmente muito fragrantes.
incorreção flagrante as flores que lhe ofereço. Olha o pronome relativo, meu amigo. Deus te acompanhe, meu filho. Optativa correta. Talvez encontre-me com eles na próxima semana. Incorreta. Repare aí o advérbio, talvez, advérbio de dúvida. Talvez me encontre com eles. E a última. Quero que digam-me toda a verdade. Incorreta. Quero que me digam toda a verdade. O que aí, companheiros, é uma conjunção integrante. As variações da colocação pronominal estão explicadas em detalhe na página 118 da gramática do professor Elinho, com muitas questões para você resolver e aprender mais sobre o tema. Ai, doutor, sabe o que é? Eu ando assim meio desanimada, eu vivo cansada. A senhora se sente cansada com C cedilha mesmo, né? É grave. É muito grave. Durante essas nossas 30 e tantas Semanas Santas, lecionando português, nós temos recebido inúmeras consultas de todos os lados a respeito das armadilhas da língua portuguesa. Vamos ver algumas delas? Qual a diferença entre o à toa com tracinho e o à toa sem tracinho? O tracinho, no caso, é o hífen. À toa com tracinho é o adjetivo, uma mulher à toa. E o à toa, sem o tracinho, é advérbio. Nem sempre uma mulher à toa, com tracinho, está à toa, sem tracinho. Professor, qual a pronúncia do vocábulo ali? A pronúncia do vocábulo ali é subsídio, não subsídio. Subsídio. A nível de diretoria ou em nível de diretoria? Pelo amor de Deus. Na língua portuguesa a expressão é em nível de diretoria. Em nível nacional. E não a nível nacional. Estou a par ou estou ao par? Atenção. Estar ciente é estar a par. Jamais eu posso dizer que eu estou ao par do assunto. Entretanto, não vamos esquecer de uma coisa. A expressão ao par também é corretíssima quando está se referindo a uma equivalência cambial. Eu posso dizer que esta moeda esteve ao par daquela outra. Eu só não posso dizer ao par no sentido de estar ciente. Eu estou a par, esta moeda esteve ao par daquela outra. Seção, S cedilha. Seção, C, 2 S. Seção, S, 2 S. Né? Atenção, seção, S, C cedilha, que também pode se grafar secção, né? Ou é departamento, ou então corte, divisão. Vamos lembrar de a interseção das retas. Seção, C, 2 S, é o ato de ceder. E seção, S, 2 S, é reunião. Foram eleitos para representar ou para representarem? Atenção. A flexão no infinitivo é facultativa quando ele vem regido da preposição para. É norma. Eles foram eleitos para representar ou para representar. É correto dizer presidenta? Perfeitamente. A palavra, o substantivo presidente,
admite o feminino a presidente e também o feminino a presidenta. Em tempo é o mesmo que ocorre com hóspede, a hóspede ou a hóspeda, e parente, que eu posso dizer a parente ou a parenta. É correto o uso de vírgulas antes de etc. Embora todo mundo saiba, etc. já queira dizer e outras coisas, etc., convencionou-se o emprego da vírgula antes dessa expressão. TV a cores ou TV em cores? Obviamente, TV em cores é um televisor que transmite em cores. Como devo pronunciar? Ruim ou ruim? O vocábulo em questão é oxítono. É ruim. Eu estou muito ruim e não muito ruim. Eles estavam alerta ou alertas. Não se esqueçam, queridos, que alerta nunca foi adjetivo. Alerta é um advérbio, né? E o sentido é de prontidão. Eu estou de prontidão, nós estamos de prontidão. Eu estou alerta, nós estamos alerta. Invariável.